A paz do Senhor para todos os nossos queridos telespectadores da Rede Brasil, muito especialmente aqui no programa Reflexão Bíblica. Estamos felizes por mais um momento poder comunicar a mensagem de Deus ao seu coração. A nossa gratidão sempre ao nosso Deus pela sua eterna salvação, adquirida pelo sacrifício santo, vivo e eficaz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa gratidão também ao nosso pastor presidente, a quem temos grande estima por essa grande oportunidade que o servo de Deus tem nos dado de poder cooperar na obra de Deus. Caro telespectador, no programa de hoje estaremos tratando sobre o tema Vença os seus medos. Um profissional no assunto diz que medo é o sentimento que melhor caracteriza o presente século. Os homens vivem inquietos, sem paz, desesperados por causa da insegurança do mundo. As fobias cada vez mais se multiplicam em razão do estresse e da angústia provocada pela desorganização da vida moderna. Então, o que fazer? Como lidar com essa situação? Só Cristo pode livrar-nos do medo e dos seus maléficos efeitos. Para tanto, eu gostaria de lhe convidar a refletir no texto sagrado que está no Evangelho do Senhor Jesus, conforme escreveu São Mateus, capítulo de número 14, versículos 22 em diante, diz assim o texto sagrado. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os seus discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Há no mundo um medo generalizado que assola as pessoas individualmente. Não importa a sua posição social, idade, formação acadêmica. Do cidadão comum ao mais rico, do iletrado ao culto, do homem do campo ao homem da cidade. Todos estão cada vez mais atemorizados ante a avalanche de desmando de toda a natureza que abate o nosso planeta. Os medos mais comuns do homem moderno são o medo do insucesso, medo da morte e medo do futuro. Nesse texto que lemos, a resposta de Jesus para o medo é: não temais. No versículo de número 27, você pode acompanhar comigo, Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Imaginemos o quadro que podemos pintar ao analisar esse texto bíblico. Os discípulos estavam ali, no meio do mar. Diz o texto que à meia-noite o mar era contrário, o vento era contrário, o mar estava agitado. E os discípulos estavam ali
vivendo um momento muito difícil. E diz a Bíblia que eles, assustados, viram um resplendor de luz andando ouvindo a sua direção sobre o mar. E diz a Bíblia que eles gritaram atemorizados. O medo era tamanho que os discípulos começaram a gritar. Eles começaram a dar gritos. E em meio àquela agonia, em meio àquele medo, diz a palavra de Deus que Jesus aparece dizendo para eles: sou eu, não tenham medo. E diz a Bíblia que naquele mesmo momento, o apóstolo São Pedro, ele diz aos discípulos que estavam com ele no barco, é o mestre, e ele diz: Senhor, se és tu, manda que eu vá ter contigo. Amigo telespectador, o que nós podemos ver nesse quadro aqui é que, apesar do medo está hoje envolvendo o coração de muita gente, como eu disse a princípio ou anteriormente, o medo de existir, o medo de viver, o medo do insucesso, o medo do futuro, o medo da morte. Muitas pessoas estão fazendo da sua vida uma vida de depressão, uma vida de angústia. Muitas pessoas hoje estão tomadas por fobias que têm feito com que muitas pessoas não consigam viver. Mas Jesus aparece dizendo aos seus discípulos: não tenhas medo, sou eu que estou indo ao encontro de vocês. O que me admira é a coragem de Pedro. Eu acho incrível quando o apóstolo São Pedro, ele toma uma decisão de externar a sua confiança no Mestre. Quando ele conhece a voz de Jesus, quando ele reconhece que é o Cristo que estava vindo para eles, o apóstolo São Pedro disse: Senhor, se és tu que está dizendo para nós que não devemos ter medo, que não devemos ter temor, manda que eu vá ter contigo. Eu acho isso incrível, porque, amigo, analisemos o quadro. O mar estava agitado, o vento era contrário, o barco estava quase a naufragar, mas aquele homem, ele demonstra toda a sua confiança em Jesus diante dos medos da vida. O apóstolo Pedro diz assim: eu vou ter contigo. Parece-nos ver os outros discípulos tentar agarrar Pedro e dizer: tu estás vendo, o mar está agitado, é meia-noite, tudo escuro, a cena era de grande pavor. Mas Pedro, ele confia em Jesus. Eu acho incrível essa confiança do apóstolo São Pedro na pessoa do Senhor Jesus. Eu já vi muitas pessoas tecerem comentário sobre o apóstolo Pedro de forma negativa. Mas eu sou um admirador dos impulsos do apóstolo São Pedro, porque nele, nos seus impulsos, ele revela sempre o seu amor a Jesus, a sua confiança em Deus, e eu acho isso incrível, porque, meus queridos, imaginemos num momento desse, ninguém gostaria de descer do barco, não era hora de descer do barco, somente uma pessoa de extrema confiança em Jesus poderia se dar ao luxo de descer do barco naquele exato momento. A Bíblia diz que todos estavam possuídos por um grande pavor, mas Pedro demonstra a sua confiança no Mestre. E eu vejo Pedro começando a colocar o seu primeiro pé nas águas. Amigos que nos escutam, que estão refletindo comigo nessa mensagem, observem comigo o apóstolo Pedro colocar ali o seu primeiro pé diante de um mar agitado, e quando ele percebe que as águas, que seus pés se apoiaram sobre as águas, diz a Bíblia que ele começa a andar sobre as águas. O homem Pedro, ele vence seus medos e ele começa a viver um sobrenatural. Todas as vezes que a gente consegue, como humanos, quando a gente consegue vencer os nossos medos, que isso faz parte do ser humano, a Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito do medo, mas o espírito
espírito de poder e de fortaleza. O apóstolo Paulo, ele sai dessa esfera humana e ele consegue viver um sobrenatural ali. Quem estava vindo de lá para cá era o Senhor Jesus, que mesmo estando como homem, mas ele era Deus, ele é Deus, e ele vinha como Deus. Mas Pedro era humano e ele entra numa órbita sobrenatural, vencendo seus próprios medos que atingiram o seu coração naquele momento, nos deixando aqui grandes lições, que se nós podemos vencer os nossos medos quando nós conseguimos entrar no sobrenatural de Deus. Quando a gente vive a fé, quando a gente confia em Deus de verdade, é possível a gente colocar os nossos pés firmes diante de todas as situações que são contrárias a nós. Ou como eu quero glorificar a Deus neste programa, nesta programação, porque eu quero orar a Deus enquanto nós estamos ministrando a sua palavra, que o Espírito de Deus, ele esteja indo ao teu coração, prezado telespectador e prezado irmão que nos escuta, que nos ouve, que está desfrutando da palavra de Deus nessa ministração. Vença seus medos. Nós podemos vencer confiando em Deus. Quando a gente confia nele, os ataques externos, os ataques internos não podem nos destruir. Nós vamos adiante. O apóstolo Pedro, eu disse aqui a princípio que eu acho admirável as atitudes do apóstolo Pedro no sentido positivo, porque este homem sempre demonstrou a sua plena confiança em Deus. Quando a gente vê isso, mais na frente, a gente vê lá o apóstolo Pedro negando a Cristo, passando por aquele momento tão difícil, mas quando Jesus encontra-se novamente com ele, já ressuscitado, que faz aquela pergunta na frente de todos os outros discípulos, Jesus pergunta assim: Pedro, tu me ama mais do que estes? A resposta de Pedro é: Senhor, tu conheces todas as coisas e tu sabes que eu te amo. Esse amor de Pedro, irmãos, eu confio plenamente quando Jesus dá a Pedro a autoridade de que ele pudesse cuidar das ovelhas, cuidar da sua igreja, baseada não só nessa mensagem externada por Pedro, demonstrando o seu amor a ele, mas porque Pedro vem demonstrando a sua confiança em Deus. Andar sobre o mar, ter coragem de colocar os seus pés no mar revolto, numa noite escura, no vento contrário. E diz aqui o texto sagrado que todos gritaram pensando que era um fantasma. Mas Pedro vence seus medos e ele vai ao encontro de Jesus e ali ele realiza, a Bíblia trata desse grande milagre e é sobre isso, sobre esses medos que eu gostaria de nesta programação pedir a Deus que durante a programação, durante a ministração da palavra, o Espírito Santo possa lhe levantar dessa situação deplorável, dessa situação de medo que você está vivendo, de enfrentar a vida, do teu futuro, porque você está vendo um mundo cheio de lutas, um momento que estamos vivendo de muitas trevas e tudo aponta para a destruição, mas não tenha medo, porque os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Nós temos vários outros exemplos de coragem dos servos de Deus. Todavia, por confiarem integralmente em Deus, eles também venceram seus medos e realizaram grandes coisas para o nosso Deus. Josué e Caleb, por exemplo, eles foram os únicos que manifestaram firmes a sua fé e a sua coragem diante da força e do poderio bélico dos cananeus. Eles confiaram na palavra do Senhor, que através do seu servo Moisés, ele dissera lá em Deuteronômio, capítulo de número 1, versículo 21, não temais e não te assustes, eis aqui o Senhor teu Deus tem posto esta terra diante de ti, sobe, toma posse dela, como te falou o Senhor, o Deus de teus pais,
não temas e não te assusteis. Os espias incrédulos e medrosos não compartilharam da fé e da bravura dos destemidos servos de Deus. Isso nos ensina que pela fé no Senhor podemos vencer não somente os nossos próprios medos, os medos pessoais, mas os medos coletivos, porque diz a Bíblia que todos ficaram atônitos e disseram a Josué, não, nós não podemos enfrentar. Mas o povo, os cananeus são homens grandes e nós estamos em desvantagem. A palavra medrosa dos outros espias fizeram, diz a Bíblia, que emudeceu o povo, esfriou o coração do povo que estavam prontos para uma guerra. Mas Josué se levanta e disse, não, ei, Deus nos dará a terra. O nosso Deus nos fará vencer. Então essa palavra de coragem destes homens venceram o medo. E diz a Bíblia que eles disseram, não tenha medo, o Senhor será conosco e nós tomaremos essa terra, porque temos uma promessa da parte de Deus que foi feita a Moisés. O Senhor disse que nos dará a terra. Nós não podemos ter medo. Você tem uma promessa de Deus na sua vida. Deus lhe fez uma promessa. Deus lhe chamou para uma tarefa. Você não pode ter medo. Você demonstrar tristeza, medo, nesse momento é muito perigoso. Você tem que levantar a sua cabeça e fazer como os homens de Deus fizeram. O Senhor nos dará a terra. Foi Ele que prometeu e nós estamos andando debaixo dessa promessa de Deus. Gideão foi outro que com coragem recebera do Senhor. E com apenas 300 homens, Gideão triunfou sobre o exército dos midianitas, composto por 135 mil soldados armados, conforme Juízes, capítulo de número 7, versículos 20 em diante. Mas Gideão disse, não, o Senhor vai conosco, o Senhor está na nossa frente, e somente com 300 homens ele teve coragem, aleluia, ele teve coragem, e eles foram vitoriosos. Outro exemplo de coragem é Davi. A despeito de sua pouca idade e experiência militar, ele não se intimidou diante do inimigo, mas com a bravura e a genuína fé venceu o gigante Golias. Outro exemplo, Elias, diante dos 450 profetas de Baal e dos 400 profetas de Azera, ele não se apavorou, derrotou-os em nome do Senhor. A gente vê isso lá no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 19 em diante. Outro exemplo de coragem. Deus quer que a gente seja corajoso. A palavra está cheia de exemplo de homens que venceram porque tiveram coragem. Daniel, diz a Bíblia que pela fé ele teve paz e descansou, enquanto o anjo do Senhor o livrava da boca do leão. Daniel, capítulo de número 6, versículo, me parece que dos 16 em diante, Daniel estava lá na cova de leão, mas ele descansa, porque aqueles leões não podiam tragar, porque diz a Bíblia que o anjo do Senhor estava ali, e Daniel sossegou, teve coragem de enfrentar os leões da sua vida, porque sabia que o anjo do Senhor era com ele. Os discípulos, os irmãos lembram? Os caros telespectadores que estão nos ouvindo com muita atenção, eu quero vos lembrar que os discípulos, eles enfrentaram corajosamente os membros do Sinédrio e não se amedrontaram diante de suas ameaças. Eles ameaçaram com os discípulos parassem de falar no nome de Jesus, parassem de dar testemunho da glória de Deus. Quantas pessoas estão com medo de falar de Jesus por causa das ameaças? Muitas pessoas estão ameaçando os cristãos a parar de falar de Jesus, a parar de falar da glória de Deus, de anunciar a bondade e a salvação na pessoa bendita do Senhor Jesus. A exemplo dos discípulos, muitos outros hoje sofrem, e o espírito do anticristo, o espírito
espírito do diabo tem lançado para muitas pessoas ameaças. Quantas pessoas estão ameaçadas? Entendeu? Porque na sua postura cristã, na sua postura de fé, muitas pessoas estão sofrendo ameaças para parar de falar no nome de Jesus. Mas os discípulos disseram, lá em Atos capítulo de número 4, e o versículo de 1 a 13, diz a Bíblia que eles oraram a Deus dizendo: Pai, olha para as suas ameaças, essas ameaças que querem trazer medo a gente, não são o que dizem da gente, o que querem provocar a gente, que vão nos deixar de fazer o que é correto, de fazer o que Deus nos mandou. Claro que estamos vivendo num sistema do mundo, o mundo jaz no maligno e essas coisas vêm contra a igreja, vêm para provocar a igreja, mas eu quero glorificar a Deus. Quando eles oraram, os discípulos disseram: Pai, olha para as suas ameaças. Eles estão ameaçando, mas enquanto, Senhor, Ele nos ameaça, estende as tuas mãos para curar, estende a tua mão para salvar, porque nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, vencer os seus medos. E diz a Bíblia, enquanto orava, tremeu o lugar em que eles estavam ali assentados e orando a Deus. O apóstolo Paulo é outro exemplo de homem que venceu seus medos quando teve coragem ao ser interrogado, açoitado, preso. Ele não temeu diante das autoridades romanas, mas ele disse: eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Homens que sofreram ataques, o que mais direi? Faltar-me-ia contar o tempo de Gideão, de Baraque, de Samuel, de Davi e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram. Esses homens fizeram isso porque o espírito de coragem, o Espírito Santo moveu aqueles homens, e os seus medos, eles foram destruídos pela presença do Espírito Santo na sua vida. Dileto telespectador, quando fores assolados pelo medo, assolados pela aflição, não se desespere. Ponha a sua fé no meigo Salvador e ouça a sua voz suave lhe dizendo: não temas, aleluia, não temas. Foi e continua sendo a resposta de Jesus para o medo. Não tenha medo, faça a vontade de Deus. O crente que vive segundo a vontade de Deus, ele dorme em paz, mesmo diante das grandes tensões. No Salmo de número 3 e os versos de 1 a 5, nós lemos a seguinte expressão, que é o Salmo de Davi, quando ele fugiu de diante da face de Absalão, seu filho. Diz a Bíblia: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. O verso 2 ele diz: muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele, ou não há salvação para ele em Deus. Porém, tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz, clamei ao Senhor e ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Sua tranquilidade se baseia na certeza de que o Senhor agirá a seu favor. O salmista diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Receba de Deus a paz pela presença do Senhor. O Senhor é o nosso guarda fiel. A humanidade está mergulhada no medo porque o mundo jaz no maligno. Isso está lá na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19. Todavia não há razão para os que confiam em Deus temer. Deus preserva os que são seus, os que se refugiam nele, os que descansam nele. Eu quero concluir essa reflexão invocando
1 João capítulo 4, versículo 18, quando ele diz ali, no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. A vitória sobre o medo está no amor de Deus, porque amar a Deus, grandes cristãos do passado, eles não temeram por causa do seu amor a Deus. A Bíblia diz que no amor não existe medo. Ao contrário, o perfeito amor, ele lança fora o medo. Amamos a Deus acima de todas as coisas. Amemos o próximo como a nós mesmos. E ele nos guardará de todo mal. Ele nos guardará de todo temor. Quero concluir essa reflexão pedindo a Deus que, como o apóstolo Pedro, diz a Bíblia que teve aquela coragem de andar sobre as águas. A Bíblia diz que quando o vento começou a bater nos pés seus, que ele teve medo, a mão de Jesus alcançou Pedro e disse, não temas. Essa é a palavra de Deus para o seu coração neste programa. Não temas, porque estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e eu te sustento com a destra da minha justiça. Não tenha medo do amanhã, não tenha medo da vida, não tenha medo da morte. Ame a Deus e esse amor de Deus, que é perfeito, ele comunicará dentro de você o espírito de poder, e nesta vida nós viveremos agradando aquele que nos alistou para a guerra. Que Deus continue lhe abençoando, abençoando a sua família. Quero ser muito grato a Deus pela sua companhia nessa programação. Sempre é um prazer poder estar aqui transmitindo da parte de Deus uma palavra de reflexão ao seu coração. Que Deus te abençoe e eu lhe aguardo aqui em uma próxima programação.